Salve, 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 tricolores! Tudo certo com vocês? Meu nome é Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Vitoredo. E São Paulo emenda a quarta vitória seguida, 3 no Brasileirão e uma agora na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E um jogo que São Paulo dominou, bobeou no fim e tomou o gol para 2-1. Então chega mais e bora ver o que aconteceu no jogo e a minha opinião. Em mais um jogo em que São Paulo consegue pegar a bola e ficar tocando. Não tocando de forma tão objetiva como foi nos últimos jogos, mas porém controlando o jogo, não dando chance também ao Atlético Paranaense. Que claro, pelo nível aí absurdo, o nível de diferença entre ambas as equipes, era mais que a obrigação do São Paulo fazer isso. São Paulo, 42 mil pessoas no Morumbi, um público bom, voltando a encher também, principalmente porque o São Paulo está jogando bem, né? Nesses últimos jogos, o São Paulo tem mostrado uma certa evolução, tem mostrado um desempenho melhor comparado aos outros jogos com o outro treinador. Então, nesse jogo, o São Paulo aí poupou nesse jogo também alguns titulares, poupou para preservar mesmo, justamente para não causar nenhuma lesão, embora tenha ocorrido nesse jogo, mas fez o seu papel por causa da quantidade de jogos que vai ter agora. Que chegou a Copa do Brasil, vai chegar a Libertadores daqui a pouco também. Então é bom preservar porque o nosso elenco não é tão longo. E o nosso físico não é tão bom também, né? Aí o São Paulo vem com o Jandrei, né? Nosso querido Jandrei, Sabino, o Arboleda e Arão Franco. Sabino na esquerda, Arão Franco na direita, enfim. Aí depois veio com os aras Cedric e o Wendel. Pelo amor de Deus, Cedric. Passar 20 anos na Europa e ficar fazendo merda no Brasil. Oh, meu Deus. Até o Mike, que agora é da base, jogou melhor que você, amigo. E você já é um profissional já posturado, já, né? Já é um profissional pronto. O Mike não é. Então ele tá sacanagem, né, o Cedric. E o Wendel também na lateral esquerda. Lateral barra área esquerda. E aí, eis o problema também nessa área esquerda, né? O Wendel acaba de se machucar nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Em uma jogada em que, dentro da área, ele sentiu a parte de trás da coxa, isso, da costa, muito bom, da coxa. E mais um que vai pro DM do São Paulo. Mais um desfalque que Hernan Crespo vai ter para montar o time. E no lugar do Enzo tem o Enzo só. O Enzo diz. Então é preocupante as laterais de São Paulo. Porque na lateral direita é Cedric e o Mike. Na lateral esquerda é o Wendel e Enzo. E agora só temos o Enzo Dias. Aí na dupla de volantes também houve uma mudança em que colocou o Marcos Antônio e o Pablo Maia junto, certo? E depois vem com o Rodriguinho e a dupla de atacante ali, Ferreirinha e André Silva. Aí a gente meio que para e pensa, pô, mas esses não são titulares também de São Paulo? São, mas não tem jogado sempre também, né? O André Silva, por exemplo, não jogou no último jogo. Pablo Maia não foi titular no último jogo. Então, ele começou com um time diferente. E depois, ao longo da partida, colocou outras peças. Colocou o Luciano, Alisson, Bobadilha, certo? Aí colocou o Enzo sendo obrigado, né? E colocou o Luciano também, tá? Mas só que com essa mudança lá no segundo tempo não surtiram tanto efeito assim para uma ampliação aí de placar, beleza? E o jogo em si foi um jogo lento, um jogo assim maçante de assistir, maçante mais por causa do Atlético Paranaense, que ficou totalmente fechado no seu campo, esperando por uma bola, esperando por contra-ataque ou então por algum erro defensivo, erro de troca de passe de São Paulo.
o São Paulo teve a paciência de ficar trocando a bola. Obviamente, tá certo que o São Paulo tocou a bola mais entre zagueiros. De um lado pro outro, vai pro volante, volta pro zagueiro. De um lado pro outro, vai pro volante, vai pro zagueiro. Ficou nessa troca de passes, assim, infértil, né? Que não dá para produzir nada, não dá para produzir alguma chance clara, alguma chance objetiva e que possa ter uma clareza ali de gol, de chute. Tanto que nessa primeira etapa, praticamente teve 2, 3 chances aí, sendo aí, em tese, a mais perigosa por conta do Atlético Paranaense, por que pareça. Certo? Rodriguinho tentou um chute ali que a bola passou razoavelmente longe do gol. E depois ali no lançamento do Atlético Paranaense, o Allan Kardec também cabeceou. E ainda bem que ele cabeceou para fora, senão seria gol. Porque né, o Jandrei estava muito mal posicionado. O Jandrei escolheu um lado e deixou o lado direito dele livre para o Kardec cabecear. E foi onde ele cabeceou. Então, ainda bem que foi para fora, senão o Atlético Paranaense abriu para cá em cima de São Paulo em pleno Morumbi. Então, no primeiro tempo, onde ali na posse de bola, foi uma posse de bola ali totalmente enganosa, uma posse de bola que não foi ofensiva. Teve 70%, 75% de posse de bola para o São Paulo. E aí o que eu falei no começo do vídeo, São Paulo controlou a partida. São Paulo teve o controle e a paciência de ficar tocando, mas tocando de um lado para o outro, não tocando para frente. Beleza? E aí, no segundo tempo, houve aí uma mudança de time, certo? Houve uma mudança de postura também. São Paulo tentou agredir um pouco mais o Atlético Paranaense. Um pouco. Aí, desse um pouco a mais, surgiram os 2 gols. Beleza? E o primeiro gol do São Paulo saiu aí antes da metade do segundo tempo, se eu não me engano. Antes da metade do segundo tempo, em que o Pablo Maia pega de primeiro um belo chute, deslocando aí o Santos. O Santos até consegue espalmar a bola, mas não completamente para fora do gol. A bola bate na trave e entra. E isso é mérito do Pablo Maia. É mérito ali de ter arriscado. Se não tiver arriscado, não ia sair o gol. Poderia ter passado para depois fazer o gol? Poderia, mas foi a oportunidade criada com o chute fora da área, fora da grande área, né? E que ali era para até sair um gol antes, com o chute do Marcos Antônio, mas só que o zagueiro bloqueou bem o peito. Aí depois sobrou pro Cedric, se não me engano, sobrou pro Cedric a bola, que aí só passou direto pro Pablo Maia, a defesa do Atlético não aproximou, não fechou o chute, e o Pablo Maia meteu de chapa de primeira, abrindo o placar pro São Paulo. E foi ali um gol de alívio no gol que era para sair, entendeu? Porque o Atlético não produzia nada. E no jogo inteiro o Atlético não produziu nada. Foi por um lance ali, uma bobeada da zaga, que o Atlético conseguiu fazer o gol para diminuir o placar. Né? Depois desse gol do São Paulo, o São Paulo começou a gostar um pouco mais da partida, tentando ainda mais criar chances. Mas, do mesmo jeito, o Atlético Paranaense estava fechado e estava batendo na parede o tempo inteiro. Até que em uma outra jogada individual, Rodriguinho, ou tão criticado Rodriguinho, que né, merece ser criticado, que não vem toda a carreira dele ali no São Paulo. Desde que ele entrou no profissional depois de Cotia, ele não demonstrou o futebol que, em tese, demonstrou um pouco na base, né? Mas nesse jogo, em outros jogos, o Rolinho está começando a criar uma certa autoridade, uma certa personalidade nele. E nesse lance foi mérito do Rodriguinho. O Rodriguinho pegou a bola e foi saindo da marcação, só indo. Tirando de um, de dois, até que entrou na grande área, chegou na linha de fundo e tocou para trás. Onde aí o Ferreirinha foi e só meteu ali pro gol.
Tipo, soltou o pé e ampliou a vantagem do São Paulo para 2-0. Uma vantagem que era uma vantagem muito confortável para o São Paulo. Mesmo depois vai jogar em Curitiba de novo, no estádio do Atlético, é uma vantagem boa. Seria uma vantagem boa. De 2 gols, o Atlético tinha que fazer 2 gols para empatar, tinha que fazer 3 gols para avançar. E nesses últimos jogos, São Paulo não vem tomando gol. E se toma um só. Só contra o Flamengo aí, o Flamengo e o Bragantino, né? Melhor dizendo. O Flamengo e o Bragantino, o São Paulo tomou 2. Nas 3 vitórias seguidas, São Paulo tomou no máximo 1 gol apenas. Então o São Paulo também vem mostrando uma estruturação defensiva boa. E aí, cara, depois do 2-0, o São Paulo não recuou também. Ele manteve o controle do jogo. E era que aí seria até mesmo tipo, beleza, acabou o jogo, vai ficar trocando passe ali. Era mais fácil o São Paulo fazer o 3º gol do que o Atlético Paranaense diminuir a vantagem, né? Mas só que aí numa bobeada defensiva, o Atlético diminui o placar para 2-1. Mas tá certo que 2-1, tipo, pensando assim, no placar, a vitória é sempre boa. A vitória no mata-mata, no primeiro jogo, é excelente. Jogando em casa, que é responsabilidade também. É a obrigação ganhar. Então a gente fez a nossa obrigação, ganhou. Temos 1 gol de diferença aí para a próxima partida, aí que vai ser na quarta-feira, no mesmo horário. Beleza? E o São Paulo agora chega motivado. São Paulo está motivado com 4 vitórias agora seguidas. Coisa que não tinha acontecido nessa temporada ainda. 3 vitórias seguidas no Brasileirão, onde jogando bem, jogando com qualidade, certo? Sendo dessas 3 vitórias, foram 2 times ali que são páreos, digamos assim, e páreos no sentido ou pela rivalidade que tem histórica, que foi o Majestoso com o Corinthians, ou até mesmo pelo time mesmo, que é o Fluminense, que acabou, que agora há pouco estava jogando no Super Mundial, né? Tipo, vários argumentos. O Fluminense não tá bem, pá. Não tá bem, mas ganhou também agora na Copa do Brasil contra o Internacional. Então, são vitórias boas. Foram vitórias boas de São Paulo para quê? Para poder jogar de forma mais tranquila as Copas. Certo? O São Paulo está em 8º, se eu não me engano, agora no Brasileirão. Está com vantagem na Copa do Brasil. E sem ser nessa semana que vai vir, na outra, já vai enfrentar o Atlético Nacional em Medellín. Primeiro jogo em Medellín, o segundo jogo na nossa casa. Onde a gente também tem plenas vantagens de ganhar e passar para a próxima fase da Libertadores. Sendo que o São Paulo foi a segunda melhor campanha da Libertadores, mesmo com aquele time que estava patético, jogando nada, a gente conseguiu ser a segunda melhor campanha. Então, na teoria, a gente pensa que o São Paulo vai jogar bem melhor agora, né? Então, foi isso. O próximo jogo do São Paulo vai ser contra o Internacional no domingo, às 6h30 da noite, beleza? É isso, valeu. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal, estamos aí com 611 inscritos. Nos siga em todas as nossas redes sociais. Até mais, um forte abraço e vamos São Paulo!